Olá, gente, que prazer a gente estar junto depois de um tempo, né, que a gente não se via, não se encontrava, e o prazer ainda maior para falar de um novo lançamento que a gente está fazendo, que é o livro O Líder Espiritual, né? E eu tenho muito a agradecer a tanta gente que trabalhou nessa produção junto com a gente, é uma produção longa, que demorou muito tempo para ser feita, mas que teve a participação de tanta gente especial e eu queria agradecer a cada um de vocês que foram parte integrante dessa produção. E eu espero que seja algo que possa contribuir na sua vida e também contribuir naqueles aspectos de liderança que Deus já colocou para cada um de vocês, não é? Mas vamos lá, aqui está hoje o Guilherme, meu sobrinho, meu entrevistador aqui, não é? E a gente está aqui de boa para conversar com você hoje. Isso aí, pessoal, sejam todos bem-vindos à live aí. É um prazer estar aqui, né, apresentando, estar junto, entrevistando o Pascoal. A gente está acompanhando todos vocês, então vão dizendo aí pra gente, a galera que está no YouTube, no Facebook, se está transmitindo, se o som está chegando bem, se está dando para ouvir bem tranquilinho, que a gente vai se falando. É um tempo muito especial, a gente está nessa live aqui para fazer o pré-lançamento, né, do livro é, O Líder Espiritual. E hoje nessa live a gente quer responder algumas perguntas sobre liderança e trazer um pouco desse conteúdo para você, tá? Então, a gente está vendo aqui todos os comentários que estão chegando, o José, da Kátia, a Marlene, o Abner, sejam todos bem-vindos aí à live de hoje, tá? Eu sou o Guilherme, sou sobrinho do Pascoal, como ele já falou aí, e vai ser muito bom esse tempo aqui junto. Vamos começar orando para a gente iniciar? Vamos Pode lá, ser? vamos lá. Então, Pai querido, tu sabes que nada é possível ser feito sem que a graça do Senhor esteja conosco. Teu filho Jesus nos ensinou que nós não podemos fazer nada sem ele. Por isso queremos te pedir que nesse encontro, nesse tempo que vamos estar junto com pessoas, conversando e também comentando aspectos diferentes da liderança cristã, que o Senhor esteja conosco aqui, que a tua palavra possa ser compartilhada, que haja, Senhor, a ação do teu Espírito na vida de cada um de nós que estamos participando. Que o Senhor seja engrandecido e louvado, é a nossa oração. E fica conosco, Pai, é aquilo que clamamos em nome de Jesus. Amém e amém. 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 Então, antes da gente ir para as perguntas iniciais, eu queria falar para você que está assistindo a gente já, para ir compartilhando essa live, mandando para os seus amigos, para sua célula, para os seus grupos, para todo mundo aí que você conhece, que acha que pode se beneficiar aqui dessa live, do que a gente vai falar e pode ser abençoado também, porque o nosso maior propósito, no fim das contas, é falar de Deus e divulgar essa mensagem de salvação para todo mundo. Então a gente hoje só está fazendo um pouquinho mais aqui disso, tá? Então, trazendo uma breve introdução para vocês, o livro O Líder Espiritual é um grande ensaio, um material super interessante sobre liderança. E antes de falar exatamente sobre o livro que a gente vai fazer aqui, o pré-lançamento dele, eu queria fazer uma pergunta sobre o autor, né? Você escreveu esse livro do líder espiritual já, e a pergunta era justamente sobre a sua vida como líder. Hoje você lidera e pastoreia uma igreja com milhares de ovelhas que já está colhendo muitos frutos hoje. Mas eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, para todo mundo que está assistindo, como foi o seu início de caminhada na liderança, como foi, como você decidiu ser um líder, o que você precisou aprender, como foi esse processo na tua vida? Olha, a liderança eu comecei a exercê-la com 12 anos de idade, quando eu estava lá, ainda nem adolescentes, era pré-adolescentes, e na igreja em que eu frequentava, eu fui eleito presidente do grupo, né? E aí então comecei a dirigir as reuniões, a orientar as pessoas com relação àquilo que a gente deveria desenvolver. Depois desse tempo, né,
participei de um grupo para-eclesiástico. Na verdade, nesse tempo, eu participei primeiro de um grupo mais velho, e que eu era, na verdade, só vamos dizer assim, o aprendiz, o caçula, o carregador de balde, literalmente era isso que eu fazia. Eu carregava o balde, não é? Que era um instrumento que a gente usava nas praças, etc. E nesse contexto, eu aprendi muito assistindo a liderança de outras pessoas. E aí nasceu o desejo de formar um grupo entre os adolescentes da nossa igreja, inicialmente, depois de outras igrejas que foram se agregando, e para fazer um trabalho evangelístico, um trabalho de visitação a igrejas, de pregação do evangelho na rua, de trabalhar com crianças e assim por diante. E aí foi um processo, né? Aí depois de vários anos nesse processo de liderança nesse grupo interdenominacional, eu tinha plena consciência do meu ministério, do meu chamado, e eu disse, olha, eu preciso agora ter experiência com a igreja, não é? E aí comecei primeiro trabalhando com crianças, depois trabalhando com jovens e depois liderando uma congregação e assim sucessivamente. Então a experiência de liderança foi um processo ao longo de muitos anos, muito antes de ser pastor, onde a gente vai aprendendo, né, algumas habilidades para poder levar as pessoas àquilo que é um futuro melhor. Eu acho que o grande papel de um líder é ajudar as pessoas a chegarem num futuro melhor. Então esse é o grande objetivo, não é, de qualquer líder. Excelente, é muito bom a gente aprender, né, com a história um pouco sobre como você começou. E agora a gente falando, aproveitando que a gente está comentando um pouco, né, do passado e de tudo, como você começou a liderar, queria que você contasse um pouco para a gente do processo de escrita do livro, né? Ele não é um livro que foi escrito recentemente, ele foi Não. concluído recentemente, é isso mesmo? Confirma pra gente como é que foi essa história, quanto tempo faz que você começou a escrever e o que te inspirou de fato a escrever o Líder Espiritual. Olha, esse é um livro que estava sendo gestado há 18 anos, não é? Tanto que o prefácio desse livro foi escrito pelo pastor Marcílio de Oliveira Filho, não é? Quando eu dei um primeiro manuscrito para ele ler, e ele gostou do material e disse, não, eu quero fazer o teu prefácio. Aí muita coisa aconteceu, ele veio a falecer, e eu sempre que lia o material, eu não gostava de alguma coisa, eu achava que existiam já tantos livros sobre liderança que tinha que ter algo diferente. Tanta gente boa escreveu sobre liderança, tanto no mundo secular quanto no mundo cristão, evangélico. É, e eu dizia assim, mas tem que ter alguma abordagem diferente para não ser mais um do mesmo. E esse sempre foi a minha preocupação com isso. E o sentimento meu para com esse livro era tentar fazer uma abordagem um pouco diferente sobre o tema da liderança numa perspectiva espiritual. A gente tem vários livros, né, que trabalham a liderança no conjunto das habilidades do líder e assim por diante, e constroem um temário, né, que a gente chama no estilo sistemático, organizam as ideias e tal assim. E geralmente pegam do mundo secular, pegam dos grandes livros de liderança os principais temas, ideias, e fazem uma ponte com as escrituras sagradas. Então, o que a gente tem disso, desse aspecto, nas escrituras sagradas? E o meu objetivo era fazer uma abordagem que a gente chama de teologia bíblica. Era partir da Bíblia para descobrir quais são essas habilidades de liderança ou como se deveria se portar um líder na perspectiva espiritual, na perspectiva daquilo que a Bíblia ensina, daquilo que a gente chama de teologia bíblica. E aí, então, tentei construir esse temário, tentando achar, não é, um modelo, alguém que eu pudesse seguir e colecionar os textos da Bíblia
que mostravam esses aspectos de liderança na vida desse personagem e tentar construir esse temário. E foi assim que nasceu o livro, né? Depois disso, eu comecei a ler vários outros livros que falavam sobre liderança na perspectiva desse personagem e vi muitos outros skills, muitas outras habilidades que eu não tinha percebido. E aí então eu dizia assim, puxa, então meu livro está muito incompleto, está muito pequeno, tem tanta coisa a mais. E aí cada vez que eu pegava um manuscrito, eu dizia, não, tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo. E assim foram dos 18 anos, né? Ficou aí 18 anos. A gente começava, parava, começava, eu começava, parava, começava, parava. Até que recentemente eu decidi, não, agora está na hora de terminar esse material e seja o que Deus quiser, né? Isso aí. A gente que escreve nunca acha que está maravilhoso, a gente sempre gostaria de fazer algum reparo, né? A gente estava olhando o livro, não é? Ontem com a minha filha começou a olhar alguma coisa. Não, a gente podia mexer aqui. Aí a minha cunhada, que é, né, a grande produtora de todas as coisas aqui, ela disse, não, agora chega. Tomou o livro da mão dela, disse, agora chega, você não mexe, só na segunda edição, senão isso aqui não vai sair nunca e pronto, vamos lá, Sim. vamos caminhar. Aquilo que a gente costuma dizer, né? Um livro ele nunca é concluído, só termina de escrever, só para. É verdade. Porque senão é tanto conteúdo, é tanta coisa para falar que de fato nunca terminaria, né? Mas é muito bom a gente aproveitar todo esse conteúdo de anos aí, né? Que foi se formando. E é um conteúdo de fato, um material que é bíblico, né? Então ele não depende do tempo. Ele não precisa ser atualizado, porque ele é baseado na verdade bíblica. Então, o que você começou a estudar 18 anos lá atrás ainda é válido até hoje, vai ser por muitos anos, porque ele é baseado nisso, né? Então, é muito interessante a gente pensar dessa maneira também, né? Mas o que você falou é justamente isso. A forma que ele foi escrito a partir da teologia bíblica da vida de um personagem único, né? Assim como o último livro do Estou Sofrendo, ele foi sobre a vida de Jó. Esse livro do líder espiritual ele foi baseado e foi um estudo da vida de Moisés, né? O próprio subtítulo diz ali, lições práticas extraídas da vida de Moisés. Por que Moisés? O que te fez escolher essa figura, esse líder bíblico e o que a gente pode aprender com a vida de Moisés? Bom, primeiro porque eu admiro Moisés como líder, né? Eu acho que o fato dele ter passado por várias etapas diferentes da vida para poder chegar, né, aos 80 anos de vida, para começar um projeto de liderança efetivo. Então, é um negócio para a gente pensar. Eu não sei, eu estou com 63 anos, fiz 63 anos ontem, eu não sei se eu teria coragem, não é, de começar aos 80, né, um projeto de vida, de liderança, de tirar o povo de Israel e tal, e levar pelo deserto. E Deus vai levar 40 anos nesse projeto. Então, eu sempre admirei esse homem, né, como ser humano, como servo de Deus, como profeta, como intimidade com Deus. Segundo, porque os registros bíblicos da vida dele, da história dele, dos conflitos de liderança, dos temores e assim por diante, eles são muito bem documentados nas escrituras. Então você tem muito material, você tem muita fonte de pesquisa para poder trabalhar. Então, para o projeto que a gente estava se propondo, que era fazer uma teologia bíblica baseada de fatos que se fossem extraídos da Bíblia para a partir dali criar os valores e os conceitos de liderança, então ele servia como um grande referencial. Ainda que, naturalmente, à medida que a gente vai tirando esses conceitos, né, a gente vai usando os textos paralelos e colocando textos do Novo Testamento, do Velho, de outros, do contexto bíblico geral, para poder construir esses princípios de liderança. Então foi uma paixão, né? Outra coisa, às vezes a gente imagina que liderar dentro da perspectiva divina, mesmo com toda a unção que aquele homem de Deus tinha, Moisés, né?
aquele profeta que Deus falava com ele face a face, que é um negócio meio tranquilo. Você vai lá, vai dar tudo bem, vai ser maravilhoso e tal. E de repente você vai ver que aquele homem vai passar por lutas, por problemas, por dificuldades, e que ele vai ter que aprender como líder a lidar com todas essas questões da sua própria vida. Então, para mim, Moisés é um exemplo que pode ser seguido, aprendido, tanto nos aspectos em que ele acertou, quanto nos aspectos que ele errou, porque a gente aprende tanto com aquilo que a gente faz de certo, quanto com aquilo que a gente faz de errado. Então lá a gente vai olhar para esses dois aspectos também, dizendo, olha, Deus não gostou dessa atitude de Moisés, né? E a gente vai trazer isso para a nossa vida do ponto de vista de liderança espiritual. Excelente. Passando um comunicado para quem está assistindo a gente teve um pequeno problema de transmissão no YouTube do Pastor Pascoal e da PIB, está travando um pouco, então quem pudesse direcionar para o Facebook ou assistir na Rede Super, no Instagram, tanto da PIB quanto do Pascoal, você vai ter uma experiência melhor ali, vai funcionar melhor para todo mundo. Tá? A gente pede perdão pelo que está acontecendo na transmissão, mas tecnologia às vezes acontece desses problemas, então continuem falando com a gente está recebendo aqui os comentários do Facebook, do Pascoal, então a galera de Florianópolis, a Rosângela, a Alice, todo mundo assistindo com a gente. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo na live aqui de pré-lançamento do livro O Líder Espiritual. Até agora a gente conversou um pouco sobre o antes do livro, né? A história do pastor como um líder, processo de formação do livro e tudo mais. Se você já está assistindo a gente aqui, vai compartilhando de onde você está assistindo para que todo mundo possa participar junto com a gente aqui nesse tempo. Um rápido recado, você já pode garantir o seu livro através desse link que está aparecendo aí na tela para você ou do QR Code. Você coloca ali a câmera, você já consegue garantir o seu livro. Tá, mas vamos avançar aqui nas perguntas. Eu ia dar uma sugestão aqui, né? Não sei se vale a pena, se a gente parar de transmitir por aqui direto para o YouTube e pedir para o pessoal da PIB tentar colocar no meu YouTube que eles têm lá. Talvez funcione melhor, tá? Vamos fazer isso. Então, o pessoal da PIB aí, se vocês puderem transmitir no YouTube do Pascoal, eu vou parar aqui a transmissão no dele e se der para incluir aí a gente consegue rodar mais tranquilo, tá? Então já parei aqui, aí a gente pode seguir por aí, tá. Beleza? Então vamos avançando. Compartilhem aí para o pessoal que está no Facebook, vão mandando o link de vocês para todo mundo, para a gente poder ter essa interatividade melhor, tá? Falando um pouco exatamente agora da liderança, né? Partindo para o conteúdo do livro em si, não tanto sobre a formação dele. Quando a gente fala sobre liderança, na mente de cada um vem um tipo diferente de líder, né? Alguns veem o líder da igreja, outros veem o líder que ele viu lá em um filme, enfim, quando a gente pensa em líder, surgem nas nossas mentes vários tipos diferentes de líder. Mas o livro ele fala sobre o líder espiritual. O que é o líder espiritual? O que significa ser um líder espiritual? Bom, primeiro eu acho que a gente tem que tirar esse mito, né, de que eu não sou um líder, né? Até uma pesquisa que a gente fez, eu não sei qual foi o resultado, você tem aí? Sim. Muita gente disse, não me vejo como líder, não foi isso? Isso, 99% das pessoas que responderam se viam como líderes, mas só 30% se viam como... 99% se viam como servos, mas só 30% se viam como líderes. Então vamos dizer assim, 70% não se viam como líderes, né? Então, uma coisa que a gente tem que aprender é que as ciências, né, sociais vão ensinar para a gente que todo mundo lidera alguém, tá? Então você tem pelo menos 15 pessoas que estão ao seu redor em que você exerce profunda influência e que você vai desenvolver algum tipo de liderança. Um dos capítulos do livro vai falar sobre a mãe de Moisés, que é Joquebede, e Joquebede foi uma tremenda líder. Então a gente vai falar sobre a vida dela na formação do líder Moisés, e ela como mãe, não é? Então ela foi uma líder tremenda, e ela foi uma líder espiritual, ela foi uma líder que desenvolveu a sua liderança.
Então, sempre pense nisso. Pelo menos existem 15 pessoas ao seu redor que você, de alguma maneira, influencia ou lidera. E quando a gente olha para isso, a gente vai ver que é um grande desafio a gente aprender a influenciar pessoas ou liderar pessoas e levá-las a um futuro melhor, né? Porque essa é a grande missão do líder, numa perspectiva da graça de Deus e do poder do Espírito Santo. Então eu diria assim, todos nós temos algum aspecto de liderança. E a gente vai aprender, por exemplo, também no próprio livro, que alguns são líderes de 10, né? Moisés instituiu líderes de 10 pessoas, outros de 100, outros de 1000. Então esse foi um processo dele organizar o povo, mas ele entendia que essa liderança no pequeno, né, também acontece na vida da gente, no dia a dia da gente. Então, quando a gente tira esse mito da nossa mente de que eu não sou líder, que eu não influencio ninguém, que eu não tenho essa capacidade, Deus pode nos usar muito mais poderosamente para fazer a sua vontade. Então imagina assim, tá? Se você não acredita nas ciências sociais, então acredita na Bíblia. A Bíblia diz que você pode liderar pelo menos 10 pessoas. Então tem 10 pessoas à sua volta. As ciências sociais dizem 15 pessoas à sua volta que estão olhando para você, que estão aprendendo com você e que você pode ser uma influência e ser um líder espiritual na vida deles. Então o livro parte desse princípio e vai tentar colocar para todos nós que estamos fazendo isso, quer queiramos ou não. A gente lidera sem querer às vezes, tá? E essa é uma grande realidade na vida da gente. As pessoas estão olhando para a gente. Então, vamos usar então as habilidades, as ferramentas que Deus colocou à nossa disposição para que a gente possa fazer isso para a glória de Deus e possa fazer bem. E na medida que a gente faz bem, Deus aumenta o espectro da nossa liderança. Então, quando eu comecei lá, não é, jovenzinho, 12 anos, nem jovem, né, criança, meu círculo de liderança era muito pequena e ainda assim, vamos dizer assim, era intercortado, tinham outros líderes ali no meio, eu me associava a eles, né? Não era o único líder daquele lugar. E Deus foi preparando as minhas habilidades de liderança. Hoje a gente tem uma igreja com 15 mil membros, e não nasci pronto para liderar esses 15 mil. Teve que passar por uma série de etapas e eu ainda não estou pronto, porque cada dia a gente tem que aprender, a gente tem que crescer, a gente tem que se desenvolver na graça de Deus. Então, o líder espiritual é aquele que entende que ele não tem as habilidades que ele precisa, mas que Deus tem. O líder espiritual é aquele que depende da graça de Deus. O líder espiritual é aquele que enxerga o seu círculo de influência. E ele então vai usar as habilidades que Deus lhe deu para no seu círculo de influência ser uma benção. E na medida que a gente faz isso, Deus vai acrescentando coisas na nossa vida. Amém. Que bom a gente saber o verdadeiro significado, né, de ser um líder espiritual e como que a gente pode crescer nisso, como que Deus nos capacita. A gente falou um pouco da pesquisa que a gente fez no seu perfil, eu queria me aprofundar um pouco mais, porque acho que a gente pode tirar um aprendizado muito rico. A gente colocou um link ali no Instagram, fizemos algumas perguntas para o pessoal que respondeu, e do público, somente, como a gente comentou, 30% se viam como líderes, mas a grande maioria, quase 100%, se viam como servos de Deus. Aí fica a pergunta, qual a diferença entre um servo de Deus e um líder espiritual? O servo de Deus, ele pode se tornar esse líder espiritual igual foi na sua vida? Olha, a grande temática desse livro é que o líder espiritual é um líder servo, né? No conceito bíblico de liderança, Jesus vai ensinar para a gente que no mundo os líderes são aqueles que sentam e mandam, né? Mas no mundo espiritual, o líder é aquele que serve as pessoas com a sua vida. E através desse serviço, ele se torna uma influência que gera transformação no coração dos outros. Então, se os 99% se consideram servos, eu diria assim,
tem 99% que poderiam ser líderes ali, porque esse é o princípio bíblico. Jesus vai ensinar isso, vai mostrar para os seus discípulos que esse é o princípio básico, né, primordial da liderança cristã. Excelente. Então, fica aí o recado para todos que responderam a pesquisa, que não se veem como líderes. Nós podemos sim, como servos de Deus, nos tornar líderes e liderar, né, esses 10 que a Bíblia fala que estão ao nosso redor. Outra coisa que a gente já comentou um pouco aqui, que eu queria me aprofundar um pouco mais, é sobre o primeiro capítulo do livro, que você fala, descreve um pouco sobre a mãe de Moisés, né? Que foi Joquebede. Então eu queria que a gente comentasse um pouco sobre esse assunto. O que a partir da vida dela, o que a gente pode falar e o que a gente pode aprender sobre a liderança mais voltada para as mulheres. Tem alguma diferença? O que você pode falar para as mulheres que querem ser líderes? Olha, eu não peguei Joquebed apenas assim nessa perspectiva dos princípios de liderança só para as mulheres, né? Mas eu vi nela, não é, uma mulher que exerceu uma liderança tão importante e significativa para formar o líder que foi Moisés. Ela como mãe, então nesse aspecto eu fiz uma abordagem, vamos dizer assim, feminina, não é? Então ela como mãe, ela entendeu o papel dela. E eu levanto ali algumas questões, né, que eu vejo como qualidades espirituais dessa mulher, dessa mãe, ao forjar, né, esse novo líder que estava lá. A primeira delas é que ela foi capaz de viver um amor desprendido. É um negócio complicado, porque ela teve que tomar uma decisão terrível, que eu acho que qualquer mãe sofreria muito ao tomar essa decisão, que era ou tentar manter o seu filho em casa, mas sabendo que a qualquer momento os policiais viriam, os soldados de Faraó viriam e ele seria morto, ou ela abrir mão, não é, quase da sua ingerência de mãe para poder essa criança nascer, crescer no palácio e ter uma mãe adotiva. E nesse amor desprendido dela, ela está desenvolvendo algo que é muito difícil no dia a dia da gente, que é liderar amando na perspectiva do outro. Às vezes a gente ama, mas a gente ama na perspectiva da gente, não é? Daquilo que eu gostaria, daquilo que eu preciso, daquilo que eu almejo para a minha vida. E Joquebed mostra para a gente esse amor de uma mulher, mãe, líder, que abre mão em amor. Não é? E eu acho que isso é um negócio tremendo. E se a gente puxar isso na perspectiva dos dias de hoje, dizer, realmente não tem um soldado, né, para vir matar o meu filho, mas às vezes a gente vai passar por momentos na vida em que a gente vai ter que deixar os nossos filhos enfrentarem problemas, vamos ter que deixá-los administrar seus recursos, vamos ter que deixá-los chorar às vezes, não é? E que isso faz parte de uma liderança que quer construir um caráter. E isso exige da gente um amor desprendido, porque às vezes a gente imagina que o amor é aquele abraçar, não é? E dizer, daqui eu não largo, não solto. E Joquebed vai trabalhar isso. O segundo aspecto que eu vi naquela mulher que eu achei tremendo foi a sabedoria dela. A sabedoria de treinar a filha dela, o que falar, em como colocar, não é? No cestinho Moisés. A lei dizia, eu fiquei incrível com a sabedoria dela, porque a lei dizia que as crianças nascidas tinham que ser jogadas ao Nilo, não é? E ela foi tremendamente sábia. Ela jogou o filho dela no Nilo, mas colocou num cestinho e passou betume. Não é, fala a verdade, não é um negócio assim tremendamente Cumpriu a criativo. ordem, né? Cumpriu a ordem, mas de outra maneira. E colocou perto, não é, da filha do faraó. Sabia que aquele choro ia mexer com o coração daquela mulher. Colocou a filha dela para ensaiar tudo que tinha que falar e como tinha que falar. Ainda fico pensando assim, que sabedoria
para usar até aquilo que parece ser algo ruim, não é? Para transformar em algo bom. E isso a gente precisa aprender para a vida da gente, não somente como líder, mas a gente tem que transformar as coisas difíceis da vida em coisas boas para nós. E não é fácil, é muito difícil, dependendo do que você esteja vivendo. Gente, é muito complicado e a gente precisa de uma luz divina, de uma sabedoria divina. E lá o livro de Hebreus vai falar que era justamente essa sabedoria divina, essa fé de um Deus que podia fazer as coisas extraordinárias que fez ela fazer o que fez, não é? E foi justamente esse o terceiro aspecto, né, que a gente vê nessa mulher. É que ela tinha uma fé perseverante, uma fé que não abria mão, uma fé que lutava contra a cultura do seu tempo, contra as disposições que estavam acontecendo naquele momento. E como a gente precisa de homens e mulheres, mas dentro da família, de mulheres também, que tenham a coragem de ter essa fé perseverante e que com sabedoria e com esse amor desprendido ajudam a enfrentar essa cultura que às vezes também é assassina, não é? Ela não assassina com uma espada, mas assassina o caráter, assassina os valores, assassina a família e assim por diante. E que papel tremendo dessa mulher como líder da sua casa, como líder dos seus filhos, não é? É claro que existe uma cadeia de comando na família, porém, aquela mulher foi singular, foi excepcional nesse aspecto. E a gente vê ali uma última questão que eu destaco ali na personalidade de Joquebede, que é aquela capacidade de ser o elemento de união da família. A gente vive um tempo em que tudo está acontecendo em cada um no seu canto, né? Então você vai conversar, está um lá com o seu celular falando no seu WhatsApp com alguém, está o outro no computador, está o outro na televisão, e a gente não tem tempo nem de unir a família, de estar junto, de celebrar e de fazer isso. E essa mulher foi tão sábia, porque mesmo o filho estando no palácio, ela leva o filho como ama de leite para casa, e ela faz vínculos familiares tão fortes que depois de 80 anos, esse homem volta para o Egito e vai para aqueles mesmos vínculos familiares. E a gente tem que pensar que 40 anos, pelo menos, né, ele ficou sem contato algum com a sua família, mas aquilo estava tão vivo, tão forte, porque tinha uma mulher chamada Joquebede que construiu vínculos familiares. A gente tem que ser, como líder dentro da casa, da família, a gente tem que ser pessoa que faz esses links, que faz as conexões, que ensina irmão a armar irmão, que ensina que na hora da dificuldade a gente tem que, como família, se unir em favor de um só, mesmo que isso seja o sacrifício de todos, e que não há outro lugar na face da terra que a gente possa experimentar esse tipo de valor a não ser na família. E tem que ter alguém que lidera essa visão, esse sonho. E eu vi nessa mulher chamada Joquebede essa beleza, não é, de ser esse vínculo tão forte. Então aqui estou dando um spoilerzinho aqui, né, umas dicas aqui, mas eu queria dizer para você, qualquer um pode ser líder, e se a gente aprende esses valores da liderança, né, cristã e espiritual, a gente pode fazer diferença em todos os lugares, na família, no trabalho, em qualquer lugar. Então essa mulher me ensinou muito, apesar de ela não ser a líder que levou o povo pelo deserto. Ela foi alguém que marcou o caráter de alguém que pôde liderar uma nação. Ótimo, então ficam várias lições, né, aprendizados aí a partir da vida dessa mulher de Deus que de fato foi uma serva, o amor desprendido, a sabedoria, a fé, todos esses aspectos que podem ajudar todos nós, a qualquer um, a ser um líder de fato espiritual. A gente já está encaminhando aqui para as últimas perguntas, então eu queria convidar você de novo a compartilhar aí essa live por onde você está assistindo. A última vez que eu peço, eu prometo, mas para que mais e mais pessoas possam assistir esse conteúdo.
O link para você adquirir o seu livro está aqui na tela. Você pode digitar lá no seu navegador, no seu celular, loja.pascoalperagine.com.br/líder e já adquirir na pré-venda com desconto especial de 20% o seu livro. Não é 25%? 20%. Tá. O desconto está de 20%. Fica só R$ 36, né? Muito bom aí o preço, bem vantajoso mesmo, para você conseguir aí pegar na pré-venda, tá? E tem também lá uma promoção, não tem lá um combo lá que Tem, quem quiser é? comprar mais de um livro, quem quiser presentear outras pessoas, quem quiser ter mais de uma cópia para si, a gente montou um combo especial de 5 livros, também tá lá na loja, é a mesma loja, não é exatamente, você tira o /líder e vai estar lá na loja também, é, o combo com 5 livros, os 5 livros a gente deu uma vantagem especial do frete grátis, tá? Então, a partir do momento que você compra os 5 livros, você tem os Então, 20% e o frete vou grátis. falar baixinho aqui, né? Baixinho é o seguinte: faz uma compra compartilhada, junta mais 2, 3, 4 amigos, 5 amigos, vocês fazem uma compra, chega na casa de um e você distribui para os seus amigos. E aí você ganha o frete grátis além dessa promoção. Tá? Exatamente. Então, para comprar o combo, é o mesmo link, só que /líder 5. Adiciona um 5 ali no final e daí você vai cair na página do combo e poder fazer a tua compra aí compartilhada. Uma excelente ideia para quem quer ter mais volume. Então, a gente indo aqui para algumas perguntas do público, né? A gente colocou algumas perguntas, abriu um espaço de perguntas ali no teu perfil sobre o pré-lançamento do livro e sobre o conteúdo que a gente falaria aqui, e chegaram algumas perguntas. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso que você começou a falar agora no final dessa resposta, se qualquer um pode mesmo ser líder, porque muita gente, a Eliane, a Fabiane, a Miriam, ficaram na dúvida se o líder espiritual não se encaixa só para pastores e líderes da igreja. Como que é isso? É só dentro da igreja que você pode ser um líder ou de Não. fato todos podem ser líderes? Eu acho assim que a espiritualidade, tá, ela não está vinculada a um lugar, ela está vinculada ao coração da gente. Então, como eu já expliquei, a liderança você vai exercê-la pelo menos na influência que você tem a 15 pessoas. Mas ser um líder espiritual é ter essa espiritualidade no seu coração e deixar que os valores da graça de Deus, dos ensinos das Escrituras, possam nortear os seus processos de liderança, seja dentro da família, seja no trabalho e assim por diante. Então, você tem tarefas para fazer, você tem metas para alcançar, e você está lá, tem gente que está do teu lado fazendo isso, e você é uma pessoa que vive a espiritualidade. E em vivendo essa espiritualidade, você leva essas pessoas a um futuro melhor com a graça de Deus no seu coração. E essa visão, essa percepção faz toda a diferença. É claro que na igreja você tem pastores, você tem líderes de célula, você tem líderes de ministério, você tem coordenadores de área, você tem muita coisa funcionando ali. Mas eu queria ampliar a visão, dizer que o líder espiritual não é só aquele que está lá na igreja, é aquele que leva a espiritualidade dentro dele e onde ele está faz diferença. E ele influencia pessoas com a sua vida. Eu diria mais, né? Eu acho que o líder espiritual ele não só influencia, como ele inspira pessoas. Então, um dia me perguntaram, né, qual é o maior legado que você gostaria de deixar? Já está ficando velhinho aí e tal, né? Então, eu digo, olha, eu gostaria de ser alguém que inspirasse pessoas, que deixasse um legado de inspiração no coração das pessoas. Eu acho que é isso que o líder espiritual faz. Ele inspira pessoas no trabalho, ele inspira pessoas na casa dele, ele inspira pessoas. Eu fico triste, por exemplo, quando eu vejo em algumas famílias que os filhos de crentes não são inspirados pela vida dos seus pais, né? Eu me lembro de uma vez que perguntei, né, a alguns garotos, né, que estavam lá num retiro, num acampamento, e estavam lá aprontando, fazendo bagunça e tal. Eu disse: você já teve uma experiência com o poder de Deus na sua vida? E esses meninos disseram:
Não, eu nunca tive uma experiência com o poder de Deus na minha vida e eu acho que nem meu pai nem minha mãe tiveram, né? E eles foram daquele jeito, né? Bem direto, Honesto. assim, bem honesto. E eu fico pensando, às vezes a gente está tão preocupado em passar conteúdos, né? E não passa a vida. O líder espiritual, ele através da sua vida, do seu exemplo, ele passa os conteúdos enquanto vive a vida. E ele então as pessoas têm prazer de seguir essa pessoa, porque essa pessoa inspira, essa pessoa ensina. Pelo jeito de ser. É claro que fala também, é claro que adverte, mostra, faz parte do processo. Mas a grande questão é a inspiração. Então, uma das cenas para mim fortes que eu tento destacar no livro é quando Moisés, todo dia de manhã, vai para a tenda do encontro. E era alguma coisa tão forte, tão especial, que todo israelita se colocava na porta da sua tenda para ver Moisés entrar na tenda do encontro. Porque todo dia, quando ele entrava na tenda do encontro, a nuvem da glória de Deus, Shekinah, descia sobre aquele lugar. E todo mundo sabia que Deus havia se manifestado naquele lugar. Então, assim, quando a gente vive essa espiritualidade, as pessoas olham e dizem: tem algo de Deus acontecendo, as orações estão funcionando, o poder de Deus está fluindo, a mão é abençoada. A Bíblia diz, né, que tudo quanto o justo faz, isto prospera. Então a mão é abençoada e as pessoas querem saber por que a mão dessa pessoa é abençoada, por que a visão dessa pessoa é abençoada. Não é porque ela é maravilhosa, porque ela tem todas as habilidades, é porque há algo tremendo de Deus que está acontecendo na vida dessa pessoa que afeta todas as áreas da vida. E esse, para mim, é o grande foco desse livro, né? O líder espiritual. É alguém que vive a espiritualidade é, no dia a dia da vida. E enquanto ele faz isso, pessoas o seguem, porque ele inspira pessoas. Perfeito. Então fica aí, né? Não é só para líderes de igreja ou pastores. O líder espiritual ele inspira as pessoas a viverem mais próximos de Deus e terem uma vida com Deus. Outra grande questão que fica, e é uma dúvida válida que a gente precisa aqui solucionar, foi a Eunice que perguntou. Tudo bem, a gente aprendeu já que o líder espiritual não é só aquele da igreja, o pastor ou o líder de ministério. Mas e a questão do dom? Para liderar, você tem que ter um dom ou isso pode ser formado? Ok. A Bíblia vai ensinar que todos nós temos pelo menos um dom espiritual, tá? Existe um dom específico que é o dom de governo ou o dom de liderança. Então a Bíblia fala de um dom específico de liderança ou governo, tá? Mas o que acontece na dinâmica dos dons espirituais é que as pessoas olham para a vida na perspectiva do dom que Deus deu para eles. Então, por exemplo, se você tem o dom da misericórdia, tá, e Deus está te dando essa capacidade de sentir a dor dos outros, então você acaba olhando a vida, olhando suas dificuldades, os problemas, através dessa misericórdia. E você influencia pessoas. Você diz: a gente não pode deixar isso desse jeito. A gente tem que fazer alguma coisa. Você me ajuda a ir lá fazer isso aqui, porque eu não consigo fazer sozinho? Pronto, você já virou o líder que tem o dom da misericórdia. Né? Se você, por exemplo, tem um dom de serviço, né? Então, às vezes acontece isso, né? Você pode ver na igreja, em qualquer lugar, quebra lá alguma coisa, né? Caiu no chão alguma coisa. Logo vai levantar alguém e vai lá querer arrumar aquilo, né? E aquela pessoa que se levanta, ela não está esperando uma ordem, não. Por quê? O dom do serviço está dentro dela e ela se mobiliza. Mas ela não levanta sozinha, porque quando ela toma coragem de fazer isso, pode ter certeza que vai ter mais um, dois ou três que têm o dom do serviço, que vão chegar junto: posso te ajudar? O que eu tenho que fazer aqui e tal, etc. Então, é assim que funciona essa questão da liderança. Então, existe um dom específico de governo que talvez vai atingir um número maior de pessoas, mas na perspectiva do dom que você tem, você se torna uma pessoa que influencia outros à luz dos sentimentos que você tem.
Então você vai começar um projeto, por exemplo, você tem o dom de evangelismo, né? Essa semana passada jantei com uma família que me falou, né, me lembrou com saudades dos chás, né, evangelísticos que as senhoras da igreja, um grupo de mulheres da igreja fazia, e ela veio a se converter num daqueles chás. E eu fico pensando, como é que nasceu aquilo? Né? Alguém tinha o sentimento de dizer, nós precisamos usar o chá, né, para reunir mulheres para falar de Jesus, pronto. E aquele sentimento evangelístico se une com alguém que tem o dom do serviço, que vai lá arrumar a mesa, etc., que se une com aquele. E de repente você tem várias equipes que estão sendo lideradas por pessoas diferentes, né? Mas que estão construindo um futuro melhor para alguém. Excelente. Isso é muito interessante, né? Como os outros, como todos os dons podem também servir para a liderança nesse sentido. Uma outra questão que fica aqui, que a Liliane perguntou para a gente, é em relação à timidez, ao medo de falar com outras pessoas, ao medo de falar em público. O líder, ele pode vencer essa timidez? E a gente vê isso na vida de Moisés em algum momento, esse medo de falar com as outras pessoas. Como que Deus tratou isso na vida dele? A gente tem um capítulo, né, que eu falo exclusivamente sobre essa questão dos medos, né, do líder, né, e as desculpas que a gente dá para não exercer a liderança. Aí Deus até perde a paciência com Moisés por causa disso. Ele diz, o negócio aqui é má vontade mesmo. Pronto. Porque uma coisa que a gente vai aprender é que Deus capacita aqueles que são disponíveis. Né? Eu comecei hoje a escrever um outro livro, tá? Uhum, E eu escrevi a introdução dele, que é Deus usa gente simples. Esse vai ser o próximo, tá? uhum, E eu comecei exatamente dizendo isso, que às vezes a gente tem a ideia de que Deus só usa os extrovertidos, que Deus só usa os grandes heróis da fé, mas quando a gente lê a Bíblia, a gente vai descobrir que não é assim. Deus vai usar pessoas simples, e as pessoas simples têm uma série de lutas dentro do seu coração. E Deus está dizendo: é você mesmo que eu quero, você é a pessoa que eu posso moldar. E aqui vem a grande beleza dessa história. O líder não é aquele que está pronto, o líder é aquele que está disponível e que se coloca na mão de Deus e que Deus pode moldar com a sua graça. E é tão bonito porque ele vai acrescentando dons à nossa necessidade. Então, por exemplo, se você está numa determinada área da missão e lhe falta uma habilidade, o Espírito Santo vem, ou ele coloca alguém do seu lado que tem essa habilidade para te ajudar, ou se não tiver ninguém, ele vai derramar poder para você fazer. Então, essa é a dinâmica do reino. E a gente vai aprender que os medos fazem parte da nossa humanidade, mas também são parte da nossa carnalidade. E que a espiritualidade é a fé que vence o medo, que vai dizer: Senhor, eu não me vejo em condição, mas se o Senhor está me mandando, eu vou fazer. E talvez o exemplo aqui seja Gideão, né? Quando Deus fala para ele: escolhi você, né, homem valoroso, para ser o libertador, o juiz de Israel. Ele diz: eu? De jeito nenhum. Eu sou da menor família, o que menos tem essa possibilidade. E a gente vai ver Gideão vivendo os medos dele. E enquanto ele estava vivendo os medos, mas estava sendo disponível para Deus, ele foi uma bênção. Quando ele ficou orgulhoso e achando que ele era poderoso e se sentiu quase um rei, Deus teve que julgá-lo, porque ele perdeu aquela coisa tão bonita que é ser simples na presença de Deus. Então, se você está em medo, você está muito bem acompanhado. Moisés também teve. Agora, a grande lição é: não lute contra a vontade de Deus. Seja alguém disponível nas mãos do Senhor. E você vai ver a bênção de Deus sobre a sua vida. isso aí. Então a gente pode aprender de fato isso, né? De que você pode vencer os seus medos porque é Deus que transforma a sua vida. Então, quer vencer a timidez? Deus consegue fazer. O que a gente não pode fazer é dar desculpa, né? Igual Moisés fez e a gente aprende isso para seguir em frente. Uma outra pergunta muito interessante que o Edson fez aqui pra gente é o seguinte: no meio, quando a gente vai trabalhar, né? A gente falou muito sobre família, sobre ministério, sobre igreja,
Mas e no trabalho, na empresa, como é que é? Todo chefe é um líder? Como o chefe pode liderar e como que qualquer um que esteja no seu trabalho, no seu emprego, pode, de alguma forma, exercer uma liderança espiritual? Ok, você tem eu digo assim, o líder é sempre aquele que inspira, e nem sempre o chefe é um inspirador, tá? E você tem perfis, por exemplo, de gerência e você tem perfis de liderança. O perfil de gerência está mais preocupado na manutenção dos projetos, das coisas que estão acontecendo. E o perfil da liderança é sempre de ir além, é sempre de a gente alcançar coisas maiores do que a gente já alcançou. Então, essa para mim seria a grande diferença entre um e o outro. Agora, todos nós, então eu volto a dizer, mesmo que você seja um gerente, mesmo que você seja um chefe, você pode inspirar pessoas. E as pessoas vão te seguir nesse processo, não porque você tenha a autoridade da função ou a caneta para demitir, mas porque vem em você alguém que, vamos dizer assim, vale a pena seguir. Não é? Então, se você lidera uma equipe, não é? E você coloca perspectivas de futuro, você está preocupado com o coração das pessoas, com os alvos e assim por diante, você vai inspirá-las. Né? Eu, eu, eu sempre fico pensando nisso, até como pastor. Né? Algumas pessoas às vezes me procuram e dizem assim: ah, pastor, agora que fulano ficou tão bom, está liderando tão bem na igreja, agora ele foi para a igreja tal, vai se tornar pastor da igreja tal, vai fazer tal ministério em tal lugar. O senhor não fica bravo com isso depois de treinar toda... Eu falei: eu não, eu fico feliz. Por quê? Porque o líder não está preocupado em apenas construir o seu nome. Tá? Isso não é liderança espiritual, isso é uma liderança humana e carnal. A gente assim usa pessoas. A gente está pensando em construir um futuro melhor, tanto para nós, para a organização que a gente está, mas também para as pessoas. Então, quando a gente investe nessas pessoas e aí dá habilidades, dá condições delas crescerem, então essas pessoas se sentem ainda mais motivadas e nós nos tornamos conselheiros, sem a gente fazer força. E a gente pode abençoar a vida das pessoas. Então, eu acho que profissionalmente a gente pode fazer uma grande diferença quando, como líder espiritual, a gente está dentro de uma equipe. Se você tem o título de chefe ou gerente, tanto faz. O que Deus te pede é para você usar a tua espiritualidade naquele lugar e ser um líder. Cuida do coração das pessoas, cuida do que está amedrontando, veja quais são os empecilhos, veja quais são as dificuldades que essas pessoas têm, ajude-as a superar a si mesmo. E na medida que a gente está fazendo isso, a pessoa diz: opa, quem é esse cara? Né? Por que ele está fazendo isso? Você vai dizer: porque graça de Deus é assim que funciona na vida da gente. Jesus tem o melhor para nós e eu quero o melhor para a tua vida. Melhor profissionalmente, melhor em todas as áreas da vida. No material de doutorado que eu escrevi, um dos capítulos falava, o tema era sobre igreja relevante, né? O que faz uma igreja relevante. E uma das coisas que a gente aprendeu ali, que eu escrevo naquele livro, naquela tese, é que a igreja relevante ela não está só preocupada com o crescimento espiritual de alguém, mas que o crescimento espiritual impacte todas as áreas da vida e que a igreja possa ser um elemento catalisador do crescimento dessa pessoa em todas as áreas da vida, nos estudos, na profissão e assim por diante. Então, vários projetos que a gente tem na igreja, eles são fruto dessa visão. A nossa espiritualidade tem que impactar o mundo. Então, vamos treinar os nossos jovens para serem os melhores profissionais que vão trabalhar numa empresa. Vamos colocá-los para fazer uma mentoria com os CEOs que a gente tem lá na igreja. Tem vários CEOs lá na igreja fazendo isso hoje. Nós queremos que as pessoas possam adquirir habilidades profissionais no mundo que tem dificuldades profissionais. E a gente vai ver quais são as habilidades. Não tem emprego para um monte de gente, mas tem emprego para aqueles que têm determinadas habilidades. Então vamos ajudá-los nisso. Mas isso é espiritual? Porque a gente está olhando o homem como um todo. Esse homem que é corpo, alma e espírito, ele está sendo tratado nessa visão espiritual
em toda a sua dimensão. E isso a gente pode fazer em qualquer lugar. Lembra, espiritualidade é algo que a gente leva no coração e não depende de uma posição geográfica ou de uma posição de poder dentro de uma instituição. Excelente. Então a gente aprendeu e ouviu aqui sobre várias áreas, né, em que essa liderança se aplica, seja na igreja, seja na família, seja até mesmo na empresa agora, como a gente falou. Então agora de fato a gente está encaminhando para o final dessa live. Eu queria reforçar algumas perguntas que ficaram aqui. Onde você pode adquirir o livro? Hoje somente pelo site da nossa editora Águas Profundas, tá? O site é esse que está aí na tela, loja.pascoalperagine.com.br/líder. É por aí e somente por aí que hoje você vai conseguir adquirir esse livro. Mais para frente, futuramente, você vai conseguir também lá na livraria da igreja, mas por enquanto, nesse primeiro momento, a gente está trabalhando com esse preço promocional somente na loja. Então, se você quiser garantir o seu desconto, os 20%, é por esse link na nossa loja, tá? Outras perguntas que chegaram foi se a gente disponibilizaria e-book, tá? No primeiro momento, só estamos trabalhando com o livro físico, mas futuramente disponibilizaremos ele no modo digital também, como foi o último lançamento do Estou Sofrendo. Mas por enquanto, garante já o seu, garante nesse preço promocional. Se está caro o frete, está muito longe, junta aí com alguns amigos, se for de outro estado, outro país, qualquer coisa do tipo, e compra lá o combo para você garantir o seu, tá bom, pessoal? Então, lembrando, a gente só tem 1.000 unidades com esse preço promocional, com os 20% de desconto. São unidades limitadas, então corre já para garantir a sua. A gente já teve várias vendas hoje, isso já está saindo bem rapidamente, então vai lá, garanta a sua unidade com esses 20% de desconto para que você não fique sem.